A ideia do Projeto Destino partiu de uma revista em quadrinho, na qual eu já estava sendo produzida por mim mesmo e por alguns companheiros que estavam trabalhando na arte do quadrinho. E eu apresentei a ideia para o grupo, de a gente encarar o desafio de adaptar esse roteiro do quadrinho para um curta-metragem. Desde o início a gente sabia que era muito difícil colocar arcos grandes e tal, arcos complexos dentro de uma história de 7 minutos. Mas ainda assim, desde o início, os meninos encararam esse desafio e mesmo tendo a consciência de que nosso roteiro, mesmo com alguns tratamentos já, ele era um roteiro de um filme de em torno de 12, 15 minutos. Nós encaramos o desafio e, no final das contas, o que nós conseguimos foi tirar alguns arcos que faziam parte já da narrativa original e deixar o arco principal lá. O filme acabou tomando, como é que eu posso dizer, tendo suas próprias características. Ele fica um pouco diferente do material original, claro, como adaptação, mas acredito que o foco principal da história ele foi atingido. A ideia original, o objetivo original, ele foi atingido. Isso foi um trabalho deu muito trabalho, obviamente, para nós roteiristas e um trabalho que André Gavazza, como roteirista, frisou sempre. E depois o Paolo veio para ajudar a enxugar ainda mais no último tratamento do roteiro. Curta Destino, pensamos em duas fotografias distintas, uma de 2016 e uma de 95, o qual eu e Paolo ficamos responsáveis pelos dois setores. Todos os dois ajudaram um com a fotografia do outro, porém eu fiquei mais responsável pela fotografia de 95, o qual usamos equipamentos de tripé, iluminação com LEDs e uma câmera Sony a 6300. Em algumas cenas usamos movimentos com a mão, pois o diretor queria realidade. E tínhamos a opção do Steadicam, mas ao mesmo tempo não queríamos usar esse movimento tão certinho e tão perfeito. Então em algumas cenas foram utilizadas a mão, até em regras do diálogo, como por exemplo na cena que teve com Emanuela, na UFRN, que foi usada a mão também. E na entrada de Dante, na UFRN também, a cena da luta, mesmo em períodos distintos, como o 95 e o 2016. Vamos filmar a segunda cena agora, também a locação também na UNB, e é uma cena mais complexa que envolve um diálogo extenso e que meio que vai dar a tônica de toda a narrativa do filme. Como é que tá esse rango aí da nossa produtora? A produtora se garantiu na escolha do rango. E Henrique, muito bom, Mil Grau. Tá vendo que jeito Bota o lado aí. O que eu pensei na fotografia da parte que me coube, né, que foi a fotografia do período de 2016, do Projeto Destino, era a ideia de ser um universo mais etéreo, em contraste com 95. Como a gente fez na primeira conversa entre o personagem do Dante, o Dante e o Jamal,
que eles estão conversando numa sala que você tem uma mesa e uma cortina por trás, exatamente, e aquela luz sendo projetada pela janela da sala, a luz principal, né? Que se torna uma luz bem difusa dentro do ambiente. E queria que desse essa impressão de espaços que não tem muitas coisas, não são espaços muito vivos, não são espaços com muitas memórias. Como a própria casa do Dante, que a gente vê o sofá em um estante com poucos livros. A mesa que ele trabalha na luva, depois que ele volta, ela está simplesmente virada para uma parede que tem um quadro. E o outro quadro que tem é um quadro para ele rabiscar as fórmulas e ele tentar melhorar a luva que ele recebeu do pai, né? Então tem sempre esse clima de que é um lugar meio vazio, um espaço minimalista, com poucas coisas na arte, né? E sempre essas coisas, e as cores também são bem puxadas para tons pastéis, para o azul. O azul predomina todo o filme, que é uma ideia que tem. Você tem uma palheta de tons de azul, de cinza, um pouco de preto. Mas quando a gente parte ali para... Quando você vê ali em 95, que aí já estava a fotografia na responsabilidade do Vando, né, o Vando Barreto, foi o outro fotógrafo, aí a gente acrescentou um pouco de vermelho num personagem como o personagem do Jamal. Ele é um personagem que ele vem com uma cor mais viva dentro da história. E você tem nele também nisso, você tem na própria personagem a Annalise, tem essas mudanças. Mas a ideia da fotografia era aproveitar ao máximo a luz natural e nos ambientes fechados trabalhar com a situação do ambiente. Por exemplo, na casa de Dante é um espaço que tem muitas janelas. A gente enfatizou isso também, das janelas ser gradeadas, porque é como o personagem ele é meio preso. Ele vive numa prisão interna dele, uma prisão sentimental, assim. Ele tem mágoas, ele tem um ranço pela morte dos pais, né? Que ele até conversa isso com o Jamal, dá uma dica nisso, das coisas que ele tem pelo pai. É uma casa toda gradeada, tem essa questão, assim, de você tem que estar mostrando grades e coisas do tipo. Dentro do enquadramento eu pensei muito nisso. Também pensei, por exemplo, na casa quando ele acorda, a ideia de quando ele vai se levantando, que a câmera teve um movimento de câmera que a gente testou, muito usado nos filmes do David Fincher, que ele gosta daquela câmera que sobe junto com, você está um personagem deitando ou levantando, a câmera vai acompanhando esse movimento dele. E dá uma ideia de um vórtice, de atordoamento, né, que você tem, junto com um zoom também, de aproximação. Cada personagem tem o seu próprio estilo e a própria mensagem que ela quer passar. Então, eu estudei cada personagem e desenvolvi uma maquiagem própria para cada um. E assim consegui desenvolver a alma do personagem com o decorrer das gravações. E o personagem de Rafael foi o personagem mais trabalhado, onde tivemos que fazer maquiagens de envelhecimento e para deixar ele mais novo. Teve a maquiagem de Annalise, foi uma coisa bem simples, bem delicada. Teve a de Henrique, que foi uma coisa mais mórbida, onde ele não saía de casa. E queremos representar isso bem com o tom de pele, com as olheiras. Então, foi uma experiência bem interessante. Consegui trabalhar muita coisa, desenvolver, e todo projeto a gente aprende alguma coisa. Cara, isso aqui, composição de cena, para marcar o período. São propagandas da época, política, não exatamente da época, mas para situar ali. E tem outra coisa, tem um canal... Tecnologia da época. Underground da época. A viagem no tempo dentro do universo desse filme tá ligado diretamente com sentimento e tal, com evolução, e é por isso que a gente sempre tratou do filme como uma jornada do herói. Apesar de ser um filme curto, bem curto,
nós conseguimos destacar a evolução da personalidade do Dante, do jeito do Dante, o personagem principal. O Dante começa como um cara isolado, um cara que você vê, fica destacado pela casa dele, uma casa vazia, uma casa onde tudo é muito cinza, e parte para o desenvolvimento dele dentro de 1995, onde ele começa a conhecer um pouco da personalidade dos pais e como os pais começam a mudar em uma série de acasos que acontecem no decorrer de um único dia, né? Então, eu acho, inclusive, e fecha com a cena onde o Dante sorri. E isso basicamente fecha todo esse arco do Dante. O sorriso do Dante demonstra todo o olhar, e o sorriso do Dante no final do filme demonstra todo esse lance dele, todo esse aspecto dele de mudança. Ele volta e começa a encarar a vida e dá o primeiro passo para encarar a vida com outros olhos. Eu acho que basicamente é isso. Fechou.